Bom dia, a gente começa nesse momento o nosso Agora Goiás com imagens aqui de Goiânia, nesse cruzamento que é um dos mais importantes aqui da nossa capital, T63 com a T4 no setor Bueno. Esse trânsito aí está um pouco melhor porque nós estamos na época de férias. Quando começam as aulas, o trânsito fica bem mais complicado, viu? Nessa sexta-feira, a gente está começando o programa aqui, sempre contando com a sua participação, a sua audiência, mostrando outro ponto da cidade, imagem mostrando essa Avenida 85. Mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar no ar o nosso programa, porque hoje está cheio de novidades. O Agora Goiás já está no ar para você. Gente, uma comitiva de jornalistas chineses está em Goiás e está acompanhando, as potencialidades aqui do nosso estado. Dessa vez, esse grupo asiático conheceu as riquezas e as belezas naturais da Chapada dos Veadeiros, lá em Alto Paraíso de Goiás. A repórter Isabela Mendes está acompanhando e traz os detalhes para você agora. O destino da vez é uma das joias raras do Cerrado, a Chapada dos Veadeiros. A primeira parada foi no Parque Nacional da Chapada e em seguida no Vale da Lua, com as famosas piscinas naturais em formato único. Está sendo uma alegria para nós receber a comitiva de chineses aqui no nosso município. Hoje nós visitamos o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Visitamos uma parte só, que foi o salto 120 e 80 metros. Depois fomos para o Vale da Lua, que é incrível também, um passeio maravilhoso. E depois uma experiência com os povos originários do Brasil. A comitiva chinesa visitou a aldeia multiétnica, um evento que reúne 15 etnias indígenas em um encontro na Chapada dos Veadeiros. Vários povos de várias regiões do Brasil fizeram casas tradicionais, traz seu povo e encontram com outros povos indígenas, e a gente abre também para visitação dos não indígenas. A comitiva chinesa se reúne agora em uma tradicional roda indígena com o povo do Alto Xingu. O líder deles, o Anuiá, está mostrando algumas tradições culturais e formas de preparo de alimentos aqui na aldeia. Da história do Quarupi, como podemos realizar o Quarupi, O Quarupi é uma importante cerimônia e quando a gente pede uma família muito importante, a gente homenageia aquela pessoa. Então, rito de passagem. Os ritos sagrados, a cultura e as formas de expressão do povo indígena também são parte desta jornada de imersão no estado de Goiás. Matéria bonita, Gente, vamos falar agora de cursos da Retomada. A Secretaria da Retomada abriu inscrições para 17 cursos de férias de graça. São oferecidas mais de 250 vagas em oficinas profissionalizantes. A repórter Brunelli Portela tem as informações. Durante a pandemia, Renan encontrou no curso de massoterapia oferecido pelo Cotec a chance de transformar a vida. Eu tinha apenas uma renda. E esse curso proporcionou que eu pudesse ter uma renda extra, inicialmente, naquele período pós-pandemia, Com o apoio do governo de Goiás e do Cotec, Renan conseguiu uma nova profissão. Ele comprou os equipamentos necessários e começou a trabalhar. Foi muito importante esse incentivo que o governo deu para nós. E através desse curso eu consegui comprar meus equipamentos, Eles deram um apoio com um cartão que nós podemos comprar esses equipamentos e poder começar um trabalho, Jovens terão a chance de melhorar de vida ou ter uma profissão por meio das oficinas de férias oferecidas pelo Cotec Sebastião de Siqueira, localizado no Parque Amazônia, em Goiânia. As inscrições já estão abertas. Todas as oficinas são gratuitas e não há custos adicionais com equipamentos para os alunos.
Os interessados podem se inscrever no Cotec do Parque Amazônia. Todas as oficinas são presenciais e abrangem as áreas de comunicação, beleza e culinária. Ao todo, são 17 oficinas com 15 vagas cada uma. Essas oficinas, foram criadas para o público de 14 a 17 anos, são oficinas de curta duração, de 4 horas até 8 horas, carga horária, e aí dependendo da oficina que o aluno vai desenvolver, ele pode fazer até mais de uma oficina, no período matutino ou no período vespertino. Vamos falar agora de futebol, porque teve jogo ontem, jogo importantíssimo na Série B para o Vila Nova e Santos. E nesse final de semana também tem jogos importantes aqui que interessam aos times goianos. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar para comentar tudo isso. O Hugo Duarte está com a gente. Amigo Hugo, tá tudo bem? Boa tarde para você. Bom dia. Bom dia, Jorge da Barra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí, tá tudo bem, tudo tranquilo. Ontem tivemos o Vila, empatando com o Santos, o jogo do líder contra o vice-líder. Um jogaço de bola no Oba. Pena que não teve mais oportunidade de torcida, porque teve 13 mil torcedores, além da capacidade do Oba. E uns 40 mil lá fora querendo entrar. Já temos que pensar no Serra Dourada, né? Serra Dourada, reforma urgente, né? Urgente, precisa o Serra Dourada. Eu disse, o Vila, a campanha que está fazendo, não é time para jogar. Não é contra o Santos, não. A torcida do Vila jogando contra Curitiba, enfim, jogando contra as equipes aí da Série B, a torcida do Vila resolver ir no estádio tem que ser no Serra Dourada. Não cabe no Oba. O Jonathan, pode colocar aí pra gente o jogo do Vila Nova contra o Santos? Era a chance do Vila Nova entrar na liderança, assumir a liderança da Série B, mas para isso ele teria que vencer. Mas, inclusive, ele saiu atrás, né? O Santos saiu na frente, não foi? 1-0 o Santos, o Vila empatou, teve a chance de virar, mas foi um jogo muito equilibrado ao gol do Santos. Tá certo. E o gol do Santos saiu na frente, né? Impressionante. Mas o Santos aí acaba com essa vitória, ele assume a liderança da Série B, não é isso? O prognóstico, olha lá o gol, antes do campeonato começar, era o Santos, né? Ninguém esperava o Santos fora da Série A, e para ser o campeão, o Santos é cotado e está fazendo jus a isso. Hoje o Santos é líder, olha o gol de cabeça, o goleirão pulou, a bola passou por baixo. Que coisa, hein, rapaz? Mas um jogo, olha a torcida. Estádio lotado, né? Lotado, estádio, além da capacidade, viu? Teve 13 mil torcedores, capacidade do Oba para ficar tranquilo é 10 mil, então é uma preocupação. Muita gente. Aí o Vila no ataque e o gol. O zagueirão James, né? O James, né? James. Empatou 1-1, já estava... Foi no primeiro ou no segundo tempo? Segundo tempo. Segundo tempo. Olha, mas era um resultado praticamente esperado, esse empate. Previsível. Duas equipes equilibradíssimas, né? Esse Santos que jogou não tinha Pelé, não tinha Coutinho, não tinha Mengalves. É um time equilibrado na Série B como o Vila. Então, o Vila não perde em casa, é invicto ainda nesse campeonato. Se não me engano, são 5 partidas sem perder, né? Sim, do Campeonato Brasileiro. 2 empates, 3 vitórias. O Vila só empatou com o Santos e empatou com o Brusque, o resto foi só vitória. Só vitória, né? Então... Ou seja, caiu no alçapão do Oba, a coisa melhora. E com esse resultado aí, eu queria até que você avaliasse comigo, Hugo. O Santos está na liderança com 29 pontos, o Vila Nova é o segundo com 28, o América tem 26, está na terceira posição, mas tem um jogo a menos. E o América joga contra o Amazonas em casa. Aí se a gente perguntar, o favorito é o América. O favorito é o América, e o América vencendo tira o Vila da segunda colocação, mas um detalhe, Jorge Levar, o Vila Nova ficando do quarto, terceiro, segundo, primeiro, tá bom demais, tomara que suba, a briga Tem que olhar quem é o quinto, né? O quarto é o Novo Horizontino, o quinto é o Operário com 25 pontos, se o Goiás tivesse ganhado dele, hein? O Novo Horizontino venceu ontem 1-0 a equipe da Chapecoense, por isso que está aí nessa colocação. Tá. Na sexta posição, Sport Recife. Sétima, o Avaí. O Goiás está na 9ª posição, mas tem um jogo a menos, viu, gente? Vamos deixar isso bem claro. Agora vamos fazer o seguinte, vamos para os próximos jogos, né? Esse aí, o Vila empatou. O Vila agora vai enfrentar a Ponte Preta, que é o 11º colocado, terça-feira, 9h30 da noite. Lá em Campinas, um jogo muito difícil para o Vila, mas o Vila é o vice-líder, pelo menos até hoje. Então, para mim, o Vila é favorito mesmo jogando contra a Ponte. Se vai vencer, aí é outra história, mas é favorito para vencer a partida. Tá certo. Agora o Goiás
Goiás que perdeu a última partida em casa, não foi isso? Não, fora contra o Operário. Contra o Operário lá no Paraná. Paraná. Perdeu em casa para a Chapecoense e perdeu para o Operário fora. Duas derrotas consecutivas. O Operário do Paraná perdeu por 2-0. Agora ele joga fora de casa contra o Guarani, lá em Campinas, né? Em Campinas. Um detalhe. O Goiás tem tudo para voltar para o G4. Vai falar, mas como ele é o 9º colocado? O Goiás tem Guarani de Campinas, que para mim é o último colocado. É o último. Depois ele joga contra o CRB em casa e depois ele joga contra o Amazonas em casa. Você viu? Você pega o último colocado. O Goiás tem chance e para mim ele consegue as 3 vitórias e 3 vitórias consecutivas nesse campeonato, Jorge Demar. Sabe o que acontece, né? Vai para o G4. Vai para o G4. O que você falou aqui, pelos números, olha só, o Goiás tem 21 pontos. O primeiro que está no G4 é o Novo Horizontino com 26, ou seja, só 5 pontos. São 5 pontos de diferença. E ele vence 9, ele tem 9, essas 3 partidas são 9 pontos. Você acredita bem nisso? Acredito, não, tenho certeza. Tem certeza? Se ele não vencer essas 3 partidas, ele vai complicar a situação dele aí, para subir vai ficar difícil. Porque a chance dele de recuperar essas 2 derrotas consecutivas são as 3 vitórias consecutivas. Agora, pior está a situação do Atlético, né? O Atlético vai enfrentar o Fortaleza lá no Ceará. Fortaleza é o 7º, domingo, 6h30 da tarde, da noite. Domingo, 6h30 da tarde, da noite. O que acontece? Se o Atlético, esse jogo para mim é a decisão para o Atlético. Se ele perder para o Fortaleza... Como assim, decisão? Se ele perder, ele não tem chance mais. Até falta isso, falta nada. Aí acabou, complicou. É igual o Fluminense também. Se o Fluminense perder, o próximo compromisso dele tem 8 pontos, já era. Praticamente o Fluminense está rebaixado, mas se perder ainda... Agora o Atlético, se não vencer a equipe do Fortaleza, pode vencer? Pode, não é impossível. O Atlético, para mim, ele carimba a sua passagem para a Série B. Nós estamos falando aqui e os números mostram claramente essa situação que o Hugo está dizendo aqui. O primeiro colocado, que hoje é o Botafogo, está terminando o primeiro turno. O primeiro colocado conseguiu vencer 11 partidas. 36 pontos ele tem. Exatamente. Agora, pensa bem, o Atlético ele teria que vencer 12. No segundo turno. Se o Botafogo, que é o primeiro... né? Tem 19 partidas Exatamente. No segundo turno. Se o Botafogo, que é o primeiro, venceu 11, imagina se o Atlético vai vencer 12. É isso que... quando as pessoas falam com o coração. Não, o Atlético vai recuperar. Como que vai recuperar um time que é limitado? No segundo turno tem que ter... Não, isso aí para fazer 30 e poucos pontos. 45 pontos, 44, que o Atlético tem que fazer. É só você somar. Ele tem 11. Quantos pontos que ele precisa no segundo turno para chegar aos 44 pontos, para não cair? 44 você continua. Olha, ele tem que ter, não é só essa 11 vitórias, ele tem que ter no mínimo no segundo turno 13 vitórias. Ele tem que dar o primeiro passo, e o primeiro passo é contra o Fortaleza, jogando fora de casa, aí é duro. Já esgotou o tempo de recuperação. Agora é vencer ou vencer. Perdeu, meu querido, já era. E eu vou te adiantar que hoje, que é sexta-feira, eu gosto sempre de falar dos clubes, eu já tenho praticamente os clubes que vão colocar o Colinos, a pasta de dente, dentro da mala para ir para a Série B. Você quer saber já? Quero. Fluminense, Atlético, Vitória e Criciúma. Pode escrever. Eu vou anotar isso aqui. Pode anotar. Fluminense, Criciúma, Vitória e Atlético. E Atlético Goianiense. Aí. Gente, nós vamos acompanhar o Hugo. Ele anotou aqui, é claro, um palpite, mas como ele entende demais de futebol... Quero errar, tá? Eu vou falar um negócio Quero pra errar. você. Eu concordo com 3 aí. Fluminense, Atlético e Vitória. O quarto eu vou deixar ainda em... Não, o Grêmio, você está louquinho para falar o Grêmio ou o Corinthians, mas não vão. Eles vão permanecer na Série A. Tá bom. Hugo, daqui a pouco tem... Alego Esportes, às 11 horas, Lucas Nogueira, Hugo Duarte, meu amigo Túlio Isaac, seu amigo, está de férias, mas logo estará de volta também. Tá certo. Você gosta do Araguaia? Tocantins, da Rua 3. Você está falando do Rio Araguaia? Do Rio. Adoro. Tá certo. Então vamos fazer o seguinte, você vai acompanhar comigo agora uma reportagem sobre a temporada do Araguaia, porque milhares de turistas, gente, têm aproveitado essa temporada. A Praia do Goiânia, né? O nosso Rio Araguaia está encantando a todos com a beleza, com a tranquilidade. Quem foi para lá e vai trazer os detalhes é a Brunelli Portela. Gustavo mora em Goiânia, mas a tradição da família é passar as férias de julho no Rio Araguaia. Uma experiência sensacional, principalmente ao lado da família, dos meus sobrinhos, do meu filho, que a gente sempre vem, já
Ele tem 15 anos, então há 15 anos vindo e toda vez a gente em busca de um peixe maior. Então, assim, é sensacional mesmo. A temporada Mais Araguaia 2024 está oferecendo uma programação diversificada com atividades ao ar livre, como passeios de barco e pesca esportiva. Além disso, os visitantes têm a oportunidade de participar de eventos culturais, incluindo o show da dupla Vitor e Léo, que ocorreu no segundo final de semana da temporada. Nós estamos aqui com uma super estrutura montada aqui na Praça Couto Magalhães, em Aruanã. Essa estrutura que faz parte aí da temporada Mais Araguaia 2024, um projeto aí do governo de Goiás, feito aí em parceria com o SESC, onde é oferecido aí a toda a população shows maravilhosos, gratuitos, tudo aqui com a qualidade maravilhosa. Traz muito turista, recurso, né? Pra gente aqui da cidade é ótimo. E convido quem está assistindo a gente vir participar dessa festa maravilhosa. Tá muito bonita, muito bem organizada. Dá para aproveitar? Bastante. A expectativa é que a temporada Mais Araguaia 2024 atraia muitos turistas, impulsionando a economia. Impressionante as famílias, a alegria das famílias em estar aqui todo ano, há tantos anos, tantas gerações, e a gente só tem que comemorar. A temporada tem o apoio do governo de Goiás, que oferece investimentos no policiamento e na equipe do Corpo de Bombeiros. Esse ano são mais de 380 bombeiros ao longo de todos os 8 postos do Araguaia, mais o posto de Faina também, que dá essa proteção também para quem está vindo de Goiânia. Então é uma estrutura muito grande, muitas embarcações, muitas viaturas. O Batalhão de Polícia Militar Ambiental é a única unidade da Polícia Militar que dispõe de embarcações e nesse período de férias se incumbe de fazer a segurança de todos os turistas ao longo do rio Araguaia, desde Aragarças até Luiz Alves. A sensação de estar no rio Araguaia é única e é neste momento que entendemos o motivo dos goianos serem apaixonados pelo local. A paz que é transmitida, além da beleza, é claro, fazem do Araguaia um dos lugares mais especiais do estado. O intuito da viagem é realmente estar junto com a família, porque aqui a gente não tem outra opção, né? Então fica o dia inteiro juntos e curte as crianças, curte os filhos. Esse paraíso aqui, acordar, ver aquele amanhecer, é um presente de Deus que a gente não abre mão. Gente, vamos falar de saúde, mas a gente vai falar da saúde do homem, não é? Será que o homem cuida bem da sua saúde ou não? Por isso nós vamos falar também da parte psicológica, né? Com a Aparecida Tavares, que é psicóloga, sempre participa aqui com a gente. Mais uma vez está nos auxiliando aqui no Agora Goiás. Tudo bem, Aparecida? Seja bem-vinda, bom dia para você. Bom dia a todos e principalmente aos homens, né, que nos assistem. Dia 15, nós tivemos aí o Dia Nacional do Homem. E esse homem cuida da saúde? Dificilmente, né? Por quê? Porque é ensinado que ele tem que ser o quê? O super-herói, o másculo, o forte. Homem não chora, engole o choro. Mas eu penso que não adoece também, né? Isso. E como adoece? Não só fisicamente, como também psicologicamente, emocionalmente. E estar aqui é um convite, né, fantástico para chegar até você aí de casa. Homem, né? E você que está ao lado desse homem, incentive ele a buscar cuidar de si de uma maneira integral. Quando você fala, tem a saúde do corpo, né? Mas você falou a saúde mental. Por que ele adoece do ponto de vista psicológico? Tá. Pela construção que nós temos dessa persona, né? Esse ser homem. Quem sou eu? Eu posso sim expressar os meus sentimentos, as minhas emoções. A gente começa isso lá na educação desse homem, né? Esse homem que ele precisa dar conta de tudo. Afinal de contas, em diferentes esferas é tido que ele é o quê? O provedor. E como provedor, ele tem que ser forte. Só que hoje a coisa mudou, né? Está hoje mudando. A mulher está na igualdade total que a gente imagina. Às vezes as pessoas não entendem isso, mas hoje a mulher também é provedora, né? Sim, sim.
E aí a gente vai perceber esse homem não conseguindo lidar principalmente com esse feminino, né? Como que é lidar com uma mulher que hoje, ela muitas vezes até ganha mais que esse homem, né? E que ela já entende que as tarefas, por exemplo, domésticas, elas podem ser o quê? Divididas com esse homem. E aí, dependendo da construção de homem que a gente tem, o que vai acontecer? Alguns conflitos interpessoais, conjugais principalmente. Fala mais sobre isso, isso me interessa muito, quer dizer, às vezes as pessoas não dividem, mas aí quando começam a ter aquela cobrança que é necessária essa divisão, aparecem os problemas. Aparecem os problemas. Por quê? Porque esse homem ele foi criado, né, educado, boa parte da nossa geração, né, o João Devar, foi criado para chegar em casa e ter tudo organizado para si, né? E aí é aquele homem que não sabe onde está a sua meia, é aquele homem, né, que muitas vezes não acha nada em casa e que a gente está tendo, né, graças aos avanços científicos, tecnológicos, esse homem podendo entender que ele pode cuidar de si, ele pode ser amável com seus filhos. O fato dele expressar os seus sentimentos, né, não quer dizer que ele seja fraco. Agora, o que tem que ser feito para que esse homem entenda essa nova realidade, dizer que ele pode chorar, que ele pode lavar vasilha, que ele pode achar a meia dele? Olha, políticas públicas, né, voltadas à saúde do homem de uma forma integral. Então, hoje nós temos aí, veja só, em veículos de comunicação, quem está falando sobre a saúde do homem? Jordevar Rosa, né? Quantos outros canais poderiam estar abertos também para voltar essa política e essa inserção de psicoeducação e saúde, para que o homem entenda que ele é ser humano, né? E como ser humano, ele merece ser cuidado. E é interessante o que você fala, porque hoje a gente fala, por exemplo, nos meses, aí tem aquela série de cores, mas aí a gente fala do câncer, a gente fala de vários problemas de saúde o ano inteiro, né? Às vezes você tem um mês que tem 3 tipos de doença, mas em nenhum deles tem o problema do homem, né? Sim, e quando se fala no homem, se pensa o quê? Na próstata. Será que o homem é só a próstata? Exatamente. Não, o homem é um ser, né, biopsicossocial, espiritual, ecológico. Ele faz parte desse ambiente. E, como ser humano, ele merece, sim, cuidar de si. E aí fiquem atentos, né, à rede tanto pública quanto privada, quando contrata aí os seus colaboradores, e incentivar esse homem a buscar, né, o tratamento e a prevenção em saúde. Quantos homens deixam, né, de ir, por exemplo, a um psicólogo, a sua consulta médica, porque ele não quer ter o seu ponto cortado ou ter que justificar porque ele saiu, né? Ah, mas você está doente? Não, estou fazendo prevenção. E prevenção em saúde e saúde integral é importantíssimo. Políticas não só públicas, mas dentro também, né, do setor do trabalho, é importante. Apareceu, quando a gente sempre fala, eu tenho o costume de perguntar, por exemplo, vamos falar da rede pública de saúde, né, que engloba o maior número de pessoas com um poder aquisitivo menor. Né? Nesse caso, por exemplo, os homens procuram o quê? Quem estiver assistindo a gente agora fala, olha, eu quero ir no SUS, mas eu quero tratar da minha saúde psicológica. Aonde? Sim, nós temos as UPAs, né? Os CAIs, as UPAs, as UBSs, né? Que são unidades básicas de saúde e que estão aí espalhadas por diferentes setores, né? Aqui em Goiânia e em todo o estado e no Brasil. Nós temos um sistema único de saúde que tem uma das melhores, né, condições em termos de papel, mas a gente precisa colocar em prática humanização, chegar até esse homem, mais propagandas, mais investimentos, para que esse homem entenda que é muito melhor a gente prevenir do que a gente ir ter que tratar, por exemplo, de uma questão de cardiopatia,
né? O alcoolismo, que assola bastante os homens, o tabagismo e o uso de drogas indevidas. Então, o superendividamento, que falamos há pouco, né? Então, esse homem que ele vai se descontrolando. E quem é o amigo diário dele? Muitas vezes, principalmente no estado de Goiás, que é um estado em que a gente tem muitos bares, né? E aí a gente vai ver que o grande amigo desse homem, na hora do desabafo, é o famoso copo ou seu cigarro. Aparecida, você tocou nesse assunto e a gente sabe que hoje, por exemplo, empréstimo consignado, se a gente pegar funcionalismo público, pega um para cobrir o outro, né? Essa questão, inclusive, tem um levantamento que nós temos mais de 60 milhões de brasileiros endividados, né? Até que o governo criou até um programa para tentar amenizar essa situação. Agora, tem casos que a gente percebe que o endividamento se torna incontrolável, a pessoa dificilmente tem condição de pagar isso. Também tem a parte psicológica nisso? Com certeza, né? Nós vamos ter aí alguns transtornos, que é muito comum nesses transtornos os gastos excessivos, né? O consumismo. E aí a mulher, ela fala muito mais sobre o como ela lida com as suas finanças. O homem não. Ele é aquele que engole, que vai guardando, e quando você vê, está uma bola de neve, e que de repente destrói não só a sua vida profissional, mas a sua vida familiar. Tá certo, tem que cuidar, gente. Você, homem, cuide da sua saúde. Eu tô falando que eu também tenho que cuidar, né? Sim. Preciso cuidar mais. Fiquei feliz de ver você se cuidando. Tá certo, pegando a orientação sua. Olha, eu quero mandar um abraço também. Você conhece algum violeiro? Eu conheço. Pra gente mandar um abraço? Eu conheço. Quem? Uai, o homem que saiu dessa barriga, Lucas Leone. Seu filho? Meu filho. Lucas Leone, a gente está aqui no nosso estúdio acompanhando. Um abraço para ele. Nós vamos trazer ele para tocar viola aqui, não é isso? Com certeza. Abraço para ele, está acompanhando a mãe, que mais uma vez, né, gentilmente, está aqui colaborando com o Agora Goiás, falando de um tema tão importante como esse. Aparecida, obrigado. Um grande abraço para você. Bom final de semana. Abraço a todos. Agora vamos falar de inscrições para pós-graduação. É isso, gente. Olha, o servidor público do Estado pode se inscrever para um curso de pós-graduação ofertado de graça pela Escola do Legislativo, que fica aqui na Lego. Olha, quem traz os detalhes dessa oportunidade de estudo é a repórter Monalisa Carneiro. Gustavo mora em Goiânia, mas a tradição da família é passar as férias de julho no Rio. Servidores públicos goianos poderão se inscrever para o primeiro curso de pós-graduação Lato Sensu da Assembleia Legislativa de Goiás. A especialização será realizada pela Escola do Legislativo. São 120 vagas, 60 destinadas para os servidores do Parlamento goiano e a outra metade para funcionários de outras instituições públicas estaduais que tenham interesse em se tornar especialista em poder legislativo e direito parlamentar. Todos os alunos terão uma bolsa 100% integral. As inscrições vão até o dia 16 de agosto e o processo é simples. É só acessar o portal da Assembleia Legislativa de Goiás, abrir o edital e seguir o passo a passo. Já com os documentos prontos, é só encaminhar para o e-mail escola@au.go.leg.br e aguardar a seleção. Foi muito fácil fazer a inscrição, o edital é muito claro e objetivo, então todos os anexos estão no edital. E eu fiz a minha inscrição, porque eu gostei muito do tema, né? Achei muito importante para nós que trabalhamos aqui na Assembleia e principalmente para quem trabalha com comunicação, como é o meu caso, que leva a informação para o público, saber, conhecer, entender exatamente como funciona o parlamento é fundamental. Olha, a gente está encerrando agora o nosso programa aqui ao vivo pela TV Assembleia Legislativa, canal 3.2. Agradecendo a você pela companhia. Segunda-feira a gente volta com mais um programa no mesmo horário, às 9 da manhã. Um grande abraço, fiquem com Deus, bom final de semana.